Senta aí, ou continua andando. Faz do jeito que tua alma pedir. Mas me escuta com o corpo inteiro, que o que vem agora não é conselho, nem lição de moral. É um espelho meio trincado, desses que a gente evita olhar direto para não encarar o que ficou escondido atrás dos bons modos, das desculpas prontas e das caras tristes que a gente veste como quem veste uniforme de guerra. Hoje eu quero falar de um personagem que não aparece nos livros de história. Mas está sempre no canto da sala, chorando sem lágrima, reclamando sem barulho, sofrendo de um jeito que parece arte. A vítima profissional. Essa figura que ninguém nomeia, mas todo mundo conhece. Aquela pessoa que aprendeu a fazer da dor um ofício, do trauma um argumento, do desamparo um espetáculo. Não é sobre quem foi ferido. Todo mundo foi. Quem não foi está dormindo ou mente. É sobre quem faz da ferida uma espécie de altar. Como se a única forma de existir no mundo fosse sangrar na frente dos outros, pedindo que alguém limpe, que alguém veja, que alguém diga coitado. E no fundo, só isso basta. Ser olhado, ser poupado, ser intocável. Você já conheceu alguém assim, que quando a vida pede um passo à frente responde com um suspiro? Que quando algo dá errado já tem pronto o catálogo de culpados? A mãe que não soube amar, o chefe que nunca entendeu, o parceiro que exigiu demais, o mundo que é cruel. Sempre há um motivo, sempre há uma lágrima por escorrer, sempre há uma cadeira cativa no tribunal dos ressentimentos. E se você ousa sugerir que talvez, só talvez, parte do caos seja responsabilidade dela, pronto. Você se torna um novo algoz. Mais um na lista. Porque a vítima profissional não quer justiça nem verdade, quer imunidade, quer ser absolvida do mundo, quer seguir tropeçando em tudo e ainda assim ser amada por tropeçar bonito. É cruel dizer isso, eu sei, mas às vezes a lucidez é uma faca e tem dor que precisa ser rasgada para cicatrizar. Porque o que dói mesmo, o que destrói relações inteiras, não é a dor sentida, é a dor usada. Quando o sofrimento vira ferramenta para manipular, quando o choro vem não para libertar, mas para prender. Quando o discurso é sempre o mesmo, ninguém me entende, tudo acontece comigo, sou sempre eu que perco. E você que tenta amar, acaba se encolhendo. Anda em ovos. Cuida mais do outro do que dele mesmo. Começa a se sentir culpado por existir, por ter limites, por querer respirar fora daquele campo de minas emocionais. Porque com a vítima profissional até o silêncio fere. E qualquer gesto que não seja acolhimento incondicional vira agressão. Uma espécie de terrorismo emocional disfarçado de carência. É difícil, porque o sofrimento é real. Ninguém fabrica trauma do nada. E quase sempre, por trás da vítima profissional, há uma criança assustada que nunca foi ouvida, que apanhou da vida e aprendeu que só tinha valor quando estava quebrada. Mas o problema não é o trauma, é o que se faz com ele. É o quanto se insiste em usar o passado como corrente e não como ponte. Tem gente que sofre e constrói, tem gente que sofre e destrói. E o mais assustador é que às vezes a destruição vem com ternura. Com aquele tom doce de quem diz, me ajuda, mas no fundo quer que você fique preso ali, né? Para sempre, cuidando de uma ferida que nunca vai fechar. Porque não é para fechar, é para manter o controle. É duro aceitar que há quem se alimente da própria dor, que há um tipo de prazer, sim, um gozo silencioso em ser vítima. Porque ali se é puro, se é inocente, se é intocável e se é amado ou pelo menos tolerado. Mas viver assim é cruel, com quem sente e com quem tenta amar quem sente. É como se a dor virasse identidade, como se a pessoa dissesse isso é o que eu sou. E qualquer tentativa de mudança soa como ataque à existência. Crescer vira traição, sorrir vira abandono, ser feliz vira imperdoável. Você já tentou tirar alguém desse lugar? Dizer com carinho, vem, você não precisa mais sofrer assim. E ouvir em troca uma enxurrada de mágoas, acusações, chantagens doces. Já sentiu o peso de ser responsável pela tristeza alheia? Mesmo quando deu tudo de si? É exaustivo, porque o jogo nunca acaba. A vítima profissional não quer soluções. Quer companhias para o seu abismo, quer plateia, quer braços abertos, mas nunca dá os seus. Quer ser acolhida, mas nunca acolhe. Quer ser ouvida, mas nunca ouve. E se você falha uma vez, uma só, você vira vilão. Porque nesse roteiro só existe espaço para um papel, o dela. E aí você começa a se questionar. Será que eu fui cruel? Será que falei demais? Será que devia ter engolido de novo mais uma vez para evitar o drama? E pronto, você entrou no ciclo. Começa a se podar, a se omitir, a virar sombra da própria presença. Tudo para manter a paz de alguém que vive da guerra emocional.
O mais trágico é que essa dinâmica se repete como uma peça antiga, encenada com falas decoradas. Muda o cenário, muda o público, mas o script é o mesmo. Sempre alguém decepcionando, sempre alguém não entendendo, sempre o mundo sendo injusto. E o tempo passa. As relações murcham, as amizades se afastam, os amores desistem. E a vítima profissional continua ali, no mesmo palco, dizendo, tá vendo, eu sabia que iam me abandonar. Sem perceber que foi ela quem nunca se permitiu ser de verdade. Que foi ela quem expulsou todo mundo com a delicadeza cortante de quem exige, sem pedir. Sabe, ninguém é só vítima ou só algoz. A gente é uma mistura mal feita de tudo. Tem dia que a gente apanha, tem dia que a gente bate. Mas se a única história que você sabe contar sobre si mesmo é a do sofrimento, talvez você tenha parado de viver faz tempo. A dor não precisa ser negada, mas também não precisa ser venerada. Ela pode ser ponte e não casa. Pode ser estrada e não prisão. Pode ser memória e não profissão. E para quem escuta isso com raiva, dizendo, mas você não entende a minha história, eu digo, talvez eu não entenda mesmo. Mas te pergunto, até quando você vai se esconder atrás dela? Até quando vai pedir que o mundo te ame por pena e não por presença? Existe um tipo de coragem que não aparece em filmes nem discursos de autoajuda. É a coragem de largar o cobertor quente da vitimização e sair no frio da responsabilidade. Dizer, eu fui ferido, sim, mas não sou só isso. Dizer, eu posso ter apanhado, mas não vou passar a dor adiante. Dizer, chega. Chega de viver para ser poupado. Chega de exigir que o outro pise em algodão. Chega de transformar cada diálogo em tribunal. Cada gesto em prova de amor. Cada erro do outro em prova de desamor. Você não precisa mais disso. Ninguém precisa. A vida já é dura demais pra gente ainda se prender em papéis que só servem para justificar a própria paralisia. Então, se você se reconhece nisso, não se culpe. Mas também não se engane. Você pode sair daí. Não de uma vez, mas aos poucos. Um passo de cada vez. Assumindo que a dor existe, sim, mas que você não é ela. Você é mais. Muito mais. E se você ama alguém assim, proteja sua alma. Ame com firmeza. Diga não. Não aceite chantagem disfarçada de carência. Não carregue o peso que não é seu. E se for preciso, vá embora. Porque às vezes amar alguém é justamente não aceitar que ela se afunde mais. No fim das contas, todo mundo só quer ser amado. Mas tem gente que aprendeu a ser amado do jeito errado. E vai continuar exigindo esse amor torto até que alguém ou a vida diga chega. E talvez essa palavra seja o maior gesto de amor que você pode oferecer. Chega. Porque ninguém se cura enquanto estiver sendo recompensado por adoecer. Ninguém amadurece enquanto for aplaudido por fugir. Ninguém cresce enquanto for pago em afeto para continuar pequeno. E talvez, só talvez, esse episódio tenha sido o teu espelho ou o tapa que você ainda não teve coragem de dar em si mesmo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem algo aí dentro que te escutou. Mesmo que tenha doído, mesmo que tenha gritado. E se doeu, talvez tenha tocado em algo que merecia ser tocado faz tempo. A gente vive cercado de vozes que nos mandam ter calma, sorrir, meditar, esperar o tempo. Mas às vezes o que a gente precisa é ser acordado com um tapa de palavra. Se esse episódio te fez pensar em alguém, manda. Sem explicação, sem legenda. Só manda. Quem tiver que entender, entende. E se te fez pensar em você, então volta, escuta de novo e, se for o caso, muda alguma coisa. Não por mim. Por você. E se quiser ajudar essa voz perdida no meio do ruído da internet, curte, compartilha, joga no mundo. Porque essa rádio só continua existindo quando alguém do outro lado escuta de verdade.